Lembram quando nós começamos a playlist e tem esse áudio? Por que e para que perdi a voz? Sonhei que estava no futuro. Não viram ainda? Então vai lá, corre na playlist, dá uma rebobinada e vai escutar, porque cabe muito pro tempo que nós estamos vivendo agora, com guerra e coisas. Como é que nós queremos que se chame esse planeta? Meu Deus do céu, como que nós queremos que se chame esse planeta, se não Shalom? Não é? Lá vamos nós de disco voador, não sei, mas alguma coisa nós vamos ter que fazer para que essa paz se instale de uma vez, não é? Mashiach não chega para resolver, Mashiach vai resolver e continuar, vamos dizer assim, uma administração, se nós tivermos Shalom. Não é no meio do caos, é o contrário, né? Porque Mashiach para o judaísmo é algo muito bom, não ruim. E o que é que nós atraímos e como é que nós atraímos coisas boas, pessoas boas, situações boas, se não fazendo bem, tendo paz, tô ajeitando. Não é no caos. Então vamos escutar aqui o primeiro áudio que eu fiz na playlist do Perquê Avot Ética do Sinai. Shalom a todos, Boker Tov, tudo bem? Como vocês estão? Tzaharaim Tovim, para os que assistem à tarde, Erev Tov, para aqueles que gostam do Happy Hour, né? E Laila Tov, para aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, não tem tempo para ficar escutando e vendo vídeos e coisas aradas e pegam dedicam a sua noite então para um estudo, para assistir alguma coisa que seja, sei lá, tranquila e que seja um conteúdo que agregue, não uma porcaria, né? Os vídeos de qualquer canal do YouTube que digam respeito ao judaísmo é tudo de bom. Eu gosto de todos, assisto todo mundo, sou inscrita em todo mundo. Então vamos lá, então, capítulo 2, Mishnah 9 do Perquê Avot, Ética do Sinai. Ai, vou ter que... Só um momento, vou ter que dar um pause. Ainda bem que vocês já sabem que eu sou bem dinossauro, então eu aviso que vou dar um pause, não tem nada a ver. Dei um pause, busquei a água e sendo que ninguém tá vendo que eu tô dando um pause, eu deixando de dar um pause. Mas enfim, vamos aprendendo com a tecnologia, né? Porque se não fosse pela tecnologia, nós não estávamos aqui. Olha, se não fosse pela tecnologia, a água nem estava dentro da garrafa. Não tinha celular, não tinha essas impressoras, não tinha computador, não tinha coisa nenhuma. Então vamos começar a dar mais valor para a ciência. Em vez de ficar falando mal, né? Muita gente falando mal de ciência. Nossa, ai, porque ela veio para isso, para aquilo, nos separou. Ela separou ou nos ajuntou. Depende de cada um, né? Nossa, eu conheci tantas pessoas virtualmente. Eu fiz tantas amizades virtuais. Olha, nunca pensem que é conversa jogada fora. Leve isso para sua vida. Fiz tantas amizades virtuais e eu os quero tão bem que talvez eu nunca os venha a conhecer pessoalmente. Muitas pessoas que eu fiz amizade virtual, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tá me parecendo que é melhor do que pior. Porque quando você tem intimidade com as pessoas, as intimidades acabam te dando, achando que você pensa que tem direito a coisas a mais com as pessoas, sabe? Se meter na vida delas e tudo mais. Como nós estamos treinando, né? Shmirat Lashon, não fazer Lashonará, talvez seja por isso que dê tão certo as amizades virtuais, porque você não tem um contato direto de todos os dias, então não mina, não desgasta a relação. Então todas as coisas têm a parte boa e a parte ruim. Falta o abraço apertado, mas sobra em respeito, às vezes, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nehiyat bevaro. Vamos lá, então? Não sei nem que boto isso. Sem mais delongas, capítulo 2, Mishnah 9. Rabban Yohanan ben Zakkai, Kibel Mehilel Veshamai, Hu Haya Omer. Em Lamad tá Torah Arbe. Ele tá Hazik Tová Leatzmeha. Kilehad Notsarta.
Tenho certeza que reconheceram várias palavras. Até vou dizer aqui, ó. Bom, o Rabban Yohanan Ben Zakkai, né? O Rabban Yohanan, nós estudamos no Talmud. Kibel recebeu, né? Por isso aquela palavra tão amada por todos, Kabbalah vem de recebimento, né? E Kibel recebeu. Mehilel Veshamai, né? Então recebeu de quem? De Hillel e Shammai. Olha só quantas palavras. Hu Hayaomer, ele, né? Ele costumava dizer, ele dizia, né? Ele quem? Rabban Yohanan Ben Zakkai. Dei um adendozinho aqui só para vocês se incentivarem a realmente fazer hebraico, que é bem importante. Eu não sei quase nada, viu, gente? Mas eu vou dando eu entendo o que eu falo, pelo menos. Então vamos traduzir. O Rabban Yohanan Ben Zakkai recebeu. Esse recebeu diz respeito à tradição oral, tá? De Hillel e Shammai. Ele dizia, quem dizia? Yohanan Ben Zakkai. Se tiveres estudado muito a Torá, não louves a ti mesmo, pois para isto foste criado. Uau! Entenderam por que é um livro de cabeceira? Porque você lê a máxima e está satisfeito. Você já pode interpretar sozinho, tirar as suas conclusões. O Pirkei Avot puro só traz as máximas, mas o senhor Irving Bumim nos dá a chance de viajar em interpretações junto com ele. E quando mais que uma pessoa conversa sobre o mesmo assunto, incrivelmente, você escuta do outro ou da interpretação que o outro faz, é coisa que parece que não tinha passado pela sua cabeça, ou não tinha mesmo. Você tem a sua visão, a visão do outro e assim por diante. Então, por isso é legal os livros comentados, os comentários de grandes sábios, mestres ou professores, né? O nosso tratado começou listando a linha contínua de mestres e discípulos que seguiram os homens da grande assembleia. Lembram, né? Grande assembleia, pequena assembleia. Estudamos no Talmud. Junto com seus maiores ensinamentos e pronunciamentos. Depois de Hillel, no entanto, a Mishnah continuou com a dinastia dele, a linha de Tanaítas que descendia diretamente dele. Depois, seguiu-se um grupo de ensinamentos significativos de Hillel. Agora, a Mishnah a Mishnah retoma sua listagem ordeira de mestres e discípulos. Foi o Rabban Yohanan Ben Zakkai quem literalmente, prestem atenção, salvaguardou e garantiu o futuro da Torá. O Talmud conta a história bastante conhecida de sua decisão do Rabi Yohanan Ben Zakkai, quando Jerusalém estava sitiada, de ir até o comandante do exército romano inimigo. Nesta época era Vespasiano, isso é 40 até 80 da Era Comum. Então nós temos aqui de 40 a 80. Sabemos que o segundo templo foi destruído no ano 70, então foi nesse tempo, tá? Vespasiano, pois sabia que Jerusalém acabaria caindo e estava determinado a salvar o que pudesse. Fingindo-se de morto, fez com que seus alunos o conduzissem num esquife até fora das muralhas da cidade. Uma vez diante de Vespasiano, disse-lhe: "A paz esteja contigo, ó rei." E logo depois veio um mensageiro trazer a notícia de que o imperador de Roma estava morto e o Senado escolhera Vespasiano como seu novo governante e que ele deveria regressar a Roma de imediato. O Rabban Yohanan Ben Zakkai havia profetizado com fantástica exatidão. Extremamente emocionado, Vespasiano concordou em conceder ao Rabban Yohanan Ben Zakkai qualquer favor que este pedisse. E o sábio respondeu: "Conceda-me a cidade de Yavne e seus eruditos, para que a Torá continue após Jerusalém e o templo estarem em ruínas." Veja que é um tempo de 40 a 80. Nós estamos falando do segundo templo. Ele percebeu que,
Com a perda de Jerusalém, o judaísmo ia ficar na dependência exclusiva da Torá e de seus estudiosos. E, de fato, a Torá se tornou o templo portátil de Israel. Ela sozinha poderia assegurar a sobrevivência do povo judeu. Veja que a Torá é o grande alicerce, o elo que une e fortifica o povo, fortalece o povo de Israel. Sabemos que um tefilim é colocado, as preces são feitas, a Torá é estudada e em plena guerra. Isso os une e os passa muita força e confiança. Então é de lá até aqui, isso que eu quis dizer, né? Até os dias de hoje, aguita. A Torá é a Torá. A Torá liberta. Quem assistiu o vídeo passado, a Torá liberta. Leia a Torá. Depois que leu, estude. Depois continue. Você não quer mais parar. E a sensação de liberdade é muito grande. E que melhor seria agora uma sensação de liberdade em Nissan, não é mesmo? Quando você estuda a Torá, você nem precisa conhecer a história de Pesach, nem mesmo a esotérica que todo mundo gosta de contar, porque aos poucos você vai se sentindo cada vez mais livre. Mas é uma liberdade que não diz respeito a algemas, é uma liberdade que não diz respeito a... é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de pensamento. O pensamento é o mais importante, porque no seu pensamento ninguém entra, a não ser que você seja um vidente muito fortificado. Mas não é? Liberdade de pensamento. Ai, que bom. Que bom se todo mundo tivesse liberdade de pensamento. Porque quem está muito preso, quem está muito escravo do dia a dia, das coisas mundanas, das censuras impostas por pessoas não muito idôneas, fica com medo de pensar. Fica com medo de pensar. É como se aquele mundinho que te escravizou, mas te deu um pãozinho e um vinho, como é que é? Um pão e circo? Não é pão e vinho. Um pão e circo, e você tem medo de pensar, porque vai que escutem. E aí você não pensa, quem não pensa não fala, quem não fala não age. Não acontece, continua aprisionado. Agora viajei e fui lá para Pessah. Tendo arriscado a própria vida pela Torá, e tendo dedicado sua vida a dominar os conhecimentos nela contidos, ele estava bem qualificado para afirmar: se obtivestes muita Torá, se obtiveres muita Torá, não te consideres digno de aplausos especiais e elogios fora do comum. Não te banhes nesta suposta glória. É teu dever e obrigação trabalhar pela Torá para conseguir entendê-la. Isso não é nada mais do que tua obrigação. É para isto que fostes criado. Eu tenho problema nos olhos, tá, gente? Bem sério. Sabe quando você fala, vocês aí que têm filhos, e o filho diz: essa é a minha nota, que bonito, que boa essa nota, foi uma nota boa, você elogia. Aí a nota baixou um pouco, isso não acontece lá em casa, que a minha filha tem uma nota ótima, mas vamos dizer que aconteça. A nota ficou, né, e a pessoa vem se justificar e você diz assim: simplesmente melhore suas notas, porque você vai para a escola para isso, você não faz nada mais do que a sua obrigação, aliás, você só faz isso. Né? Quantos pais falam para os seus filhos: você faz só isso, é só o que você tem que fazer, estudar, então faça bem feito, entende? Então, se você está entendendo a Torá, se você está estudando e entendendo a Torá, não se vanglorie, não ache que você está muito melhor, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós compreendemos que sabemos pouco e precisamos estudar mais. E mesmo assim, não é nada mais do que a nossa obrigação. Foi para isso que fomos criados, para termos Torá. E também para aprendermos a sair daqui. O Todo-Poderoso criou você com uma mente. Com a capacidade de pensar e aprender. Foi dado a você esse instrumento extremamente valioso para usar no estudo da Torá. Nenhuma grande distinção é devida a quem usa a ferramenta para o fim a que se destina. É assim que deve ser. Então eu te dou um prego, te dou um martelo
E você prega aquela tabuinha, aquela madeirinha que está caindo, você prega muito bem. Eu dei para você as ferramentas, eu dei o martelo e dei o prego. Agora você conseguiu enfiar no buraquinho, bater o martelo e prender a madeirinha. E aí eu vou ficar uma eternidade, uma encarnação inteira aplaudindo você. Oh, que lindo! Não, te dei as ferramentas, faça o que você sabe fazer, o que deveria saber, afinal de contas você tem as ferramentas na mão. Deus nos dá todas as ferramentas, todas. Então nós temos somente que obedecer e fazer e estudar, e após isso compartilhar com as demais pessoas. Não é nada mais do que a nossa obrigação. Aliás, nós não teríamos feito absolutamente nada se Ele não tivesse nos dado as ferramentas. Para usar outra analogia, os músicos tocam seus instrumentos, o professor leciona, o médico trata o paciente e o judeu estuda a Torá. Neste caso aqui, nós, Bnei Noach, estudamos a Torá também. Cada um tem sua vocação, a qual constitui seu propósito de vida. E assim deve ser. As Escrituras nos dizem: porque isto não é para vós coisa vã, pois é a vossa vida. Veja bem, porque isto não é para vós coisa vã, pois é a vossa vida. A palavra traduzida como vã, erek, que literalmente significa vazio. Sabe, no começo a terra era vã e vazia. Isto quer dizer que a Torá não é algo que o judeu possa se esvaziar. Você não pode se esvaziar. Nem nós. Ou privar-se. Uma pessoa pode tirar seu paletó ou chapéu e continuar sendo a mesma. Mas um judeu autêntico não pode se separar muito da Torá, porque ela é a sua vida. E aqui nós vamos e podemos e devemos entender um Bnei Noach, uma pessoa, um ser humano, um autêntico, religioso, que já conheceu aqui a Torá, já conheceu, não pode se separar dela. Simplesmente não pode nem se separar, nem se esvaziar, porque ela é a sua vida, ela se transforma na nossa vida, ela nos liberta e incrivelmente faz parte de nós, muito mais do que uma roupa, não tem como. É como se ela estivesse tatuada na nossa pele, impregnada no nosso DNA. Eu sempre falo aqui, eu os desafio, se não leram e se não estudaram a Torá, comece. Comece. Você vai conhecer o antídoto do vício mal. Esse é o vício bom. Ai, ai. Mas não leve para o lado do vício, que não é vício. Existe um núcleo essencial do qual a pessoa não pode ser privada, sob pena de perder a sua identidade. A Torá é o nosso fôlego, nossas batidas cardíacas, o próprio espírito de vida do povo judeu, que seja o nosso. Algumas pessoas não irão buscar glória nem elogios por terem estudado a Torá, mas se sentem orgulhosas da extensão e profundidade que sua erudição o atingiu. Bom, aqui o ensinamento do Rabban Yohanan Ben Zakkai se aplica a estes também. Aqueles que não buscam a glória, mas acham que aprenderam já demais, são orgulhosos da sua profundidade. Antes de medir o quanto da Torá você conseguiu aprender, você precisa descobrir quanto é capaz de aprender. Entende? Por exemplo, você começa a ler, começa a entender, começa a compreender o Shabat, começa a compreender o significado dos sacrifícios, o significado, depois rabinicamente mesmo das preces, o significado do templo, o significado dos detalhes, o significado das vestes, dos dias, das festas. Você começa a entender isso e isso você aprende, vamos dizer. Então você lê, estuda e aprende. Muitas coisas você faz na prática, aquilo que podemos, porque estamos falando como Bnei Noach. Pois é, e aí o que falta? Isso é importante? Sim, o que você aprendeu, o que nós aprendemos é extremamente importante, mas não é o extremo da estrada. O extremo da estrada é o quanto você é capaz de aprender. Porque o que você já aprendeu, sim, já entendi, que bonito. Mas o que você é capaz de aprender? Quando nós aprendemos sobre algo, vem esta pergunta. É só isso? Não, eu sou capaz de muito mais. E você continua.
Bom, é verdade, você estudou e conseguiu muitas coisas, mas isto talvez não chegue à metade do seu verdadeiro potencial. Sabe, esguele aqui. Esguele o ponteiro. Não no carro, tá, gente? Esguele. Vá a 300 por hora, 400, ou quem sabe na velocidade da luz. A nossa capacidade, o nosso potencial, para nós sabermos qual é a nossa capacidade e o nosso potencial, nós precisamos pôr à prova, nós precisamos continuar, não se acomodar. Parar ali, já sei. Não sabe não. Todos os sábios cada vez, por isso é lida, por isso é estudada a Torá todos os anos, consecutivamente, sem cessar, porque você sempre aprende mais. O sábio mais sábio, ao ler a Torá, ele aprende mais. Alguma coisa que não tinha visto, não é? Existe em nós uma tendência a subestimar os poderes da mente. Considere a erudição e empenho de um Gaon de Vilna, do Rabi Akiva, né? Se você tiver a capacidade para atingir tanto quanto eles, você ainda vai querer as honrarias e o reconhecimento pelo que já estudou? Quer dizer, estudei um monte, já estou me achando o máximo, nossa, eu já sei tanta coisa. Aí você vai lá e estuda Rabi Akiva. Aí você vai lá e estuda o Gaon de Vilna e vê que, nossa, tipo, se ele pôde, eu também. Será que eu vou querer glórias ainda? Nossa, eu preciso fazer muito mais do que isso. E você continua. Sempre é o continuar. E você anda. Nós andamos e nós estudamos. E nós nos melhoramos. Bom, talvez você esteja indo bem, mas pode fazer muito mais do que isso. Então, quando nós queremos ir para frente, né, como o Buzz Lightyear, ao infinito e além, para cima, para frente e ao infinito e além, nós precisamos nos comparar com pessoas que fizeram isso, com pessoas que foram além de nós. Nós precisamos nos inspirar nessas pessoas, né? Quando a gente diz que precisamos imitar alguém, é Hashem. Nós precisamos imitar, nós precisamos manifestar os atributos que só nós podemos manifestar na Terra, os atributos que Ele, através de ações, quer que nós façamos, para que nós o imitemos, para que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Então, pessoas que atingiram graus melhores no estudo, você é uma dançarina, um dançarino, aquele que dança melhor que você, um Mikhail Baryshnikov, você vai se inspirar nele. E novamente continuar ao infinito e além. Bom, nosso texto também pode ser lido assim. Veja que ele faz algumas interpretações a mais, por isso é importante. Se você estudou muita Torá, não guarde só para si mesmo. Tem isso. Quando uma mulher tem uma receita de comida que faz um tremendo sucesso, ela chama as amigas e compartilha as boas novas com as vizinhas. Se você aprendeu muita Torá, não guarde isto para si, mas espalhe a boa palavra. Deixe os outros se beneficiarem daquilo que você aprendeu e entendeu. A velha e boa máxima que conhecimento que não é compartilhado é inútil, não presta para nada. Por isso existem as comunidades, por isso para que você troque ideias, para que você ensine e aprenda a Torá. Você ensina a sua Torá e aprende a Torá deles. É assim que deve ser. Esse é a antítese do egoísmo, esse é o altruísmo intelectual, aquele que você leva o que aprendeu e juntos nós crescemos e podemos colocar em prática os aprendizados. É assim que é. Existe muita vaidade no momento. É diferente do bolo aqui, do exemplo que ele deu do bolo. Quando nós temos uma receita gostosa e a gente já fez a receita e ela deu certo, né? Porque tem que dar certo. Porque quando não dá certo é uma desilusão. E você faz aquela receita e as pessoas todas, ai, que delícia, que delícia. Você quer passar a receita. Parte de você quer passar a receita porque ela é maravilhosa. Parte de você quer passar a receita e demonstrar para aquela pessoa que o seu sai melhor que o dela. Coisas assim, mas são coisas inofensivas. Quando nós aprendemos a Torá, nós estamos falando de algo muito superior, muito maior, da nossa vida mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos sim sermos altruístas e ensinar e passar para os outros o que nós aprendemos, a nossa ótica, né? A nossa visão.
e eles vão passar a nossa. E nós vamos difundir e divulgar a palavra, as boas novas. Vamos arrumar aqui. Então não pode ter o ego de não quero ensinar, ou eu vou falar umas palavras bem bonitas aqui, mas não vou dizer como foi que eu as compreendi ou de onde eu tirei. Eu não sou uma pessoa muito boa para dar fontes. Essa fonte, aquela fonte, vocês já devem ter percebido isso. Isso é ruim, um pouco ruim, porque afinal de contas, se não fui eu que disse. Então o que eu gosto de fazer? Olha, eu não me lembro, eu sei, e essas palavras não são minhas. E aí eu tento passar adiante, mas quando existem as palavras minhas, eu faço questão de dizer isto é o que eu tirei deste ensinamento. Porque nós não estamos aqui no mundo para sermos apenas repetidores. Imitamos Hashem, nos inspiramos nos sábios, mas precisamos aprender, porque senão o que somos nós, não é mesmo? Senão agora quando? Reler, né? Senão agora quando? Bom, através de seu profeta, o Todo-Poderoso diz: não se gloria o homem sábio por sua sabedoria, nem o forte por sua força, nem o rico por suas riquezas, senão que se glorifiquem nisto. 2 pontos. Em que me compreendem e me conhecem, e sabem que eu sou o Eterno, que opera misericórdia, justiça e retidão na terra, porque em tais coisas me comprazo, diz o Eterno. É lindo, né? Maravilhoso. Pois é, então, não se vanglorie porque você é muito forte, pela sua força, nem porque você é rico, e nem porque você sabe muito a Torá. Use o que você sabe. Use a sua força para abrir os caminhos para alguém que precisa passar, para fazer um serviço de força física. Use a sua riqueza para tzedakah, use a sua riqueza como uma ferramenta para a sua própria remissão, a remissão dos seus próprios pecados. Afinal de contas, ninguém vai vir aqui para nos salvar pelos nossos pecados, mas quem tem muito dinheiro faz isso com facilidade, se quiser, dando tzedakah, ajudando as pessoas, criando escolas, por que não? Não é mesmo? Bom, acho que já foi. Sabedoria, força e riquezas não são por si só motivos para se vangloriar, mas se insistirem nisto, que seja para que todos entendam que o homem forte só pode usar a sua força se for pela causa da justiça. Lembra, Deus tirou o povo de Mitzrayim com braço forte. Então ele usou a sua força física metafórica para fazer justiça. Era justo que eles saíssem de lá, né? E que um homem rico somente pode usar a sua riqueza se o intuito for promover a bondade e a retidão. Então, com bondade, Deus colocou riquezas no mundo. Pense, podemos fazer essa analogia. Então, você rico, por favor, tenha bondade. Bondade e retidão. Pois aí sim há algo pelo que se vangloriar, não antes. Porque estas são as coisas que comprazem aos céus. Tais são os propósitos pelos quais o Todo-Poderoso nos brindou estas bênçãos, pois para isto foste criado. Esta foi a Mishnah 9 do capítulo 2 da Ética do Sinai, Pirkei Avot, o tratado do Talmud, dos mestres maravilhosos e sábios da época da Mishnah. Que nós aprendemos disso? Então, nós aprendemos que quando nós estudamos a Torá, quando nós só estamos estudando, quando nós começamos a compreender, é um passo a mais em busca, em direção a saber Deus, a saber sobre Deus. Não é conhecê-lo, não é entender, é saber. Não é acreditar, mas é saber Deus. Do nosso tamanho, como nós pudermos. E quando nós soubermos essas coisas, que nós compartilhemos com o próximo, que nós nos ajudemos, que nós não tenhamos ego. E você que está do outro lado, não tenha ego de não receber, não seja orgulhoso. Então, nós precisamos juntos aprender isso. Se alguém vem para mim e me conta, me fala, me ensina coisas que eu não tinha visto, eu não devo ser orgulhosa. Eu devo ser
uma pessoa que absorve os ensinamentos. Sabem que o filósofo grego Platão, que não tem nada a ver aqui com o judaísmo, mas ele aprendeu muitas coisas que vieram antes dele, o judaísmo veio antes. 500 anos antes, eu acho, da Era Comum. Platão dizia que nós não aprendemos nada, mas que nós nos relembramos das coisas. E isso me faz lembrar do peteleco, que faz com que nós... Ai, me machuquei. O peteleco aqui, ó, que faz com que nós nos esqueçamos da Torá e começamos tudo novamente. É como se aquilo que nós vivemos em outros momentos, em outras vidas, como queiram entender, nós esquecemos algumas coisas para que aquilo não interfira. Então, quando nós começamos a aprender a ler a Torá, incrivelmente parece que nós já conhecemos e nós só estamos tendo uma outra visão, estamos nos relembrando. É como aqueles que dizem, que eu já falei aqui, que quem vai para Jerusalém não vai, mas sim sente que volta para lá, porque se sente que é de lá. Eu não sei, nunca fui, mas eu acho que é assim. Então agora nós vamos ler o Salmo 10, foi uma Mishnah curta, que bom, assim vocês não me criticam pelo tempo demorado, mas aprender, estudar e nos dar esse tempo é importante. Sabe, se desligue das coisas que você está fazendo, se você está gostando dos vídeos, se ele custa 1 hora da sua vida, talvez não seja um gasto e sim um investimento para nós, um investimento para a nossa alma, investimento para nós chegarmos o quanto antes na redenção, não é mesmo? Vamos para o Salmo 10. Se vocês estão gostando antes aqui do Salmo, que eu sei que tem gente que não fica até o final, se ficou até o final, escreve aí nos comentários, fiquei até o final. Quero ver quem é que vai escrever, fiquei até o final. E um shalom do lado, assim, para me mandar uma paz. Então, se vocês chegaram até aqui, além de comentar isso, cheguei até o final, curta, comenta, ative o sininho para não perder as notificações, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, o Pirkei Avot. Salmo 10. Por que te mantens distante, ó Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como estes? O perverso, em sua maldade, persegue os pobres e em suas armadilhas o aprisiona. O cobiçoso se vangloria de sua incontida ambição e o iníquo ousa blasfemar contra o Eterno. Em seu orgulho, diz o malévolo, ele não me julgará, Deus não existe. Este é o seu pensamento. Bem-sucedidos parecem ser seus caminhos. De teus julgamentos se distanciam. Seus inimigos ele despreza. Ele pensa em seu coração, nada me fará tropeçar. Em nenhuma geração enfrentarei adversidade. Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia. E sob sua língua a discórdia e iniquidade. Junto às aldeias se opõe à espreita e ocultamente mata o inocente. Seus olhos espionam o oprimido. Como um leão em sua cova, atocaia o pobre para em suas redes o capturar. Abaixa-se, rasteja, e sob seu poder caem os indefesos. De seu coração, Deus esqueceu. Ele escondeu sua face, nada pode ver. Ergue-te, Eterno, estende tua mão e não esqueças os desamparados, ó Deus. Porque o perverso te insulta e diz em seu coração, não há de punir? Mas tu vês, observas a labuta fatigante e a amargura desesperançada e estendes tua mão confortadora. Em ti se apoia o oprimido e ao órfão trazes auxílio. Esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador, para que desapareça. O Eterno reina e reinará para todo o sempre, enquanto exterminados foram os povos que contra ele se rebelaram. Dá ouvido ao clamor dos oprimidos, ó Eterno, dá firmeza a seu coração e ouve-os, para que vingados sejam o órfão e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Amém, 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 amém. Caminhos conhecidos e perderam Shalom a todos. Muito bom dia. Até a próxima. Avistaram ao longe um ponto que não